Sobre uma técnica de comunicação. Uma técnica de comunicação que pode ser usada na empresa, né, para resolver conflitos, que pode ser usada para você na sua vida pessoal, né, para melhorar o nível dos relacionamentos, para você lidar com a tua ansiedade, né, para você se colocar e lidar com as suas angústias, com os seus medos de se colocar perante as pessoas. Então, essa técnica que eu vou falar, que é chamada de assertividade, ela é uma técnica muito importante, ela é muito interessante, porque ela envolve as coisas que eu tô sempre falando aqui nos outros vídeos. Ela envolve o pensamento, o sentimento e o desejo, né? Então, eu penso que eu preciso me colocar, que aquela situação não tá legal. Essa percepção que eu tive desse pensamento me levou a ter um tipo de sentimento. Agora, o que eu quero passar para o outro? Qual é o meu desejo? Né? Qual é o tema que eu quero passar para aquela pessoa? De maneira que ela entenda e que a gente possa negociar. Então, na verdade, né, a técnica da assertividade, ela pode ser vista como uma técnica de negociação. Porque a premissa principal é a gente não entrar no ringue para ver quem tem razão. Não existe a objetividade de mostrar quem está certo. Não existe nem certo e nem errado na técnica da assertividade. Existem apenas duas pessoas que querem se colocar, que querem falar dos seus desejos e que estão ali naquele momento tentando ser o mais claro possível. Então, a assertividade, ela é uma habilidade pessoal da qual a gente aprende, não necessariamente a gente nasce com ela. É lógico, tem pessoas que têm uma capacidade um pouco maior, né, que são inatas, outras não, mas a assertividade dá pra gente muito bem aprender, né? Então, na verdade, a assertividade, ela é uma habilidade de você afirmar os seus direitos pessoais, suas crenças, os seus sentimentos, sem desrespeitar e sem violar o sentimento do outro. Essa é a premissa básica da assertividade. O nome dela, né, parece, né, assertividade de acerto, mas não tem nada a ver com a palavra acerto, né? É uma forma de se colocar. É uma forma de se colocar no mundo e de ouvir o outro e de, a partir daí, a gente ter uma situação melhor, né? Quais são as ideias, as premissas principais, né? Uma, que a gente parte de que não existe um poder. Ninguém tem o poder. Todas as pessoas têm a sua forma de sentir, sua forma de pensar e de reagir. Não cabe ao outro julgar, e sim compreender. O compreender não significa ser submetido. Eu entendo, eu posso não concordar e a partir daí a gente vai tentar negociar. Você diz quais são os seus desejos, eu digo quais são os meus e o que dá para a gente juntar daí, né? Então, é a forma de você expressar os seus direitos mais legítimos, né? Tendo em mente de que o outro também tem direitos. E a partir daí, a nossa relação vai ser muito mais fluida, porque eu não tenho poder sobre o outro, eu não estou aqui para dizer que o outro está errado, ou que eu tenho poder. Não, eu só estou aqui para me colocar. Olha, é isso que eu penso, né? Se você aceita, muito bem, se não, vamos tentar negociar de uma maneira que fique bom para os dois. Então, nunca ninguém sobe para o ringue, né? O importante, né, o objetivo da assertividade, e principalmente para aquelas pessoas que são muito ansiosas, né, que estão ali muito fóbicas diante de uma situação, é evitar exatamente ser manipulado. Então, no momento em que eu aceito, vamos supor, vamos pensar numa situação, eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Vamos pensar numa situação onde eu acabei de ser criticada. Eu vou entrar num estado de raiva, de ansiedade, porque eu tenho que mostrar para você que o que você está falando para mim tá errado, que você é errado. Então eu começo a ficar tensa, eu já não te escuto e, em suma disso, o que é? Eu não aceitei a sua crítica, né? Na verdade, eu tenho que aceitar. É assim que você pensa.
Você pensou isso de mim, mas eu sou meu próprio juiz. Eu não preciso concordar com o que você fala e nem preciso mudar a sua forma de pensar. É importante dizer também que não é utilizando essa técnica que você vai ser uma pessoa que você não vai ouvir ninguém, que você não vai levar nada em conta, que só você é o correto da coisa. Lembre-se que para tudo existe o bom senso, tá? O fato de eu ser o meu juiz significa que eu não tenha que aceitar exatamente a crítica como você me deu, porque a tua crítica, ela não está olhando só um fato isolado, ela tá vindo carregada da sua história, das suas crenças, dos seus sentimentos. Então, ela não é uma crítica pura sobre o meu comportamento, né, ou sobre a minha ação. Então, é isso que o assertivo ele fala. Ele para pensar e diz, ok, você pensa isso de mim, eu vou pensar nela, né, mas eu é que vou me julgar primeiro, tá? O outro objetivo dela é que ela ajuda na manifestação, na manutenção dos nossos objetivos, né? Eu não preciso brigar para me manter firme nos meus propósitos. Eu continuo pensando ou acreditando de tal maneira. Dá para a gente negociar? Se não der, a gente cada um vai para o seu lado, né? O próprio Peirce, que é o criador da Gestalt terapia, ele falava muito do encontro, né? Semelhante ao que Moreno, do psicodrama, diz. Ele dizia assim, eu não vim a esse mundo para corresponder às suas expectativas. Você não veio a esse mundo para atender às minhas expectativas. Se a gente se encontrar, vai ser muito bom. Mas se a gente não se encontrar, a gente vai continuar o nosso caminho, né? Então, essa técnica, ela tem muito disso, né? A gente não precisa pensar igual. A gente pode andar junto ou a gente pode ter cada um os seus caminhos. Mas isso tudo de uma maneira tranquila, de uma maneira conversada, né? O outro objetivo dela seria evitar que a gente se apresse em qualquer tipo de resposta, né? Eu sempre brinco, né, com as pessoas, eu falo assim, aonde está escrito que você tem que ter a resposta imediatamente agora? Você assinou algum contrato onde diz isso? Nem sempre, quando te vem alguma informação, quando te vem algum pedido, quando te vem alguma, por exemplo, uma proposta, né, de trabalho, você não precisa aceitar na hora. Você precisa voltar, pensar e depois trazer isso. Então, a assertividade, ela também parte dessa premissa, que eu não preciso te dar uma resposta imediatamente, só porque você está me pressionando, porque você quer, porque para você é importante, se eu ainda não estou preparada para dar essa resposta. Eu preciso avaliá-la melhor. Então, isso deixa as pessoas mais tranquilas, né? Principalmente os mais ansiosos, né? Ele não precisa responder agora, ele pode pensar, porque ele ainda não está pronto para essa resposta. E se o outro está com pressa, a pressa é do outro, não é a minha, né? Outro objetivo muito importante é que esta técnica permite com que eu entre em contato com as minhas emoções. É aquilo que eu sempre falo. Pensamento, leitura de uma situação que vem de fora, o que eu sinto? A partir desse sentimento, eu vou ter uma ação, né? Esta técnica permite isso, porque no momento que eu percebo o que está acontecendo, se eu estou sendo manipulada, quais são as intenções do outro, né? Eu começo a ficar atento com as minhas emoções, porque elas também são bússolas. Elas me dizem se eu estou sendo manipulada, se eu estou sendo pressionada. É que a gente sempre sai do nosso eixo para achar que o eixo do outro é que é o correto. Não necessariamente, né? Então, essa técnica permite com que eu entre em acesso com as minhas emoções. O que eu estou sentindo diante dessa situação? E não é sair respondendo, não é sair falando, porque aí fica uma coisa impulsiva. Bateu, levou. Não, eu trago para mim, eu reflito e eu vejo o que eu estou sentindo. Depois eu te respondo. E não necessariamente isso precisa ser no mesmo dia. E às vezes pode levar algum tempo. Cada um tem o seu tempo. Não existe um tempo certo. É o tempo de cada um. É você conseguir respeitar o seu tempo de resposta e de ação, né? Outra coisa importante da assertividade é que você aceita a opinião do outro.
sem precisar concordar e sem precisar fazer com que ele mude de opinião. Ele não precisa mudar de opinião. Essa é a opinião dele. Ponto. Agora, você tem a oportunidade de transmitir os seus pensamentos, de transmitir a sua ideia, de haver um acerto entre esse fazer e dizer o que eu acho, o que eu sinto e o que eu quero passar para você. Agora, se você vai se convencer, aí vai ser um processo seu, que você vai levar, você vai avaliar, né? Então veja, na assertividade, né, a pessoa se torna mais ativa, mais direta e mais honesta. Não que você seja falso das outras formas, mas você está sendo mais autêntico. Eu acho que até eu tiraria essa palavra honesta. Eu colocaria autêntica. Porque eu estou sendo ativa. Eu não estou deixando você tomar as minhas decisões. Eu estou sendo direta. Eu estou te explicando, né? E depois mais lá para frente, na parte de treinamento da técnica, né? De algumas dicas, vocês vão ver isso. O quanto é importante você ser direto na tua comunicação, tá? E eu estou sendo autêntica. É isso que eu sinto, é isso que eu penso e eu acho que dá para a gente negociar. Então, dentro dessa teoria da assertividade, a gente tem os dois extremos, que é o não assertivo e o agressivo, ou seja, o passivo e o agressivo. A técnica da assertividade é a linha do meio. Eu não preciso nem ser completamente passivo e me sujeitar ao outro e nem preciso fazer o outro se sujeitar a mim. O assertivo, ele está sempre no caminho do meio, né? Então, deixa eu voltar aqui com a minha colinha. Então, existem algumas coisas que você pode fazer, né? Que você pode exercitar o teu comportamento assertivo. É lógico que no começo, no começo as pessoas vão estranhar, inclusive as crianças podem até estranhar, né? Mas é importante que você utilize essa técnica. Ela é excelente nas empresas para resolver conflitos, né? Embora hoje esteja vindo uma outra técnica tão boa quanto, que é a comunicação não violenta, ambas são mais ou menos com essa premissa, com esse objetivo, né? Então, quando a gente exercita o comportamento assertivo, é muito importante que a gente mantenha um contato direto, né? Eu tenho que estar olhando para você. Veja, se eu estou mais autêntica, né? Eu tenho que passar para você o que eu estou sentindo, certo? Então é muito importante que a minha postura corporal diga o que eu estou pensando e que essa postura ajude a transmitir a ideia que eu estou querendo passar para o outro. Então a primeira coisa, né? Me manter no olho a olho, né? Sem o confronto, não é aquele olhar de confronto, é aquele olhar de, né? Tô prestando atenção em você, tô vendo as suas nuances, assim como você tá vendo as minhas nuances. Manter uma postura ereta, né? Tudo vai de como você se apresenta. Se você vai, por exemplo, procurar um emprego assim, se você não olha na cara do entrevistador, né? Que peixe que você tá vendendo? Que tipo de pessoa que você tá vendendo, né? Veja, tem muito a ver com a imagem, né? A outra coisa é usar uma forma clara de comunicação. Evitar que você fique muito nas justificativas, que você explique muito. É importante você pensar, você já ter claro para você o objetivo e o que você quer que o outro apreenda do que você vai dizer, para você usar uma linguagem clara. Quando você fica justificando muito, quando você fica rodando muito para chegar num tema, né? Chega uma hora que a pessoa ela vai embora. E aí ela já não tá mais. Ela já não tá mais muito ligada a você. Ela já não tá mais ligada na tua mensagem. Então procura ser o mais claro possível, sem justificativas, com uma fala clara, né? Palavras bem audíveis, né? Não sair gritando. Utilizar a tua expressão corporal
para ajudar a definir o que você está dizendo. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora é uma expressão corporal no sentido de estar mostrando para vocês, olha, vamos em etapas, né? Fala, olha, né? Põe palavra, né? Não precisa ficar dizendo quando que a assertividade foi criada, só diz, você precisa falar claro, conciso, né? Eu sempre digo, né, que é importante você exercitar esse tipo de coisa. Por exemplo, se você está numa empresa onde está tendo muito problema, né? Por exemplo, você tem um chefe autoritário, né, ou um líder que não escute, não tenta exercitar nessas situações mais ansiógenas, tá? Procura sempre tentar isso nas situações onde você sente que você está mais tranquilo. Porque a cada vitória que você tiver, a cada pequena vitória que você tiver, isso vai melhorando a tua autoestima e você vai conseguindo se reerguer até você chegar nas situações mais complicadas. Então veja, coloca a sua postura, olho no olho, uma fala clara, poucas palavras, não fica falando demais, né? Vá direto ao assunto sem ser agressivo e utilize o teu corpo como instrumento, como ferramenta para o outro entender, tá? Procura situações mais fáceis, escolhe o local certo e ideal para você treiná-la, né? O teu chefe que acabou de dar uma bronca na frente das pessoas, não tenta ser assertivo agora na frente dele, porque agora ele vai sentir isso como confronto. Então analisa a situação, veja o que você quer transmitir para o seu chefe e depois você coloca lá uma conversinha com ele. Gostaria de conversar em particular, podemos falar sobre tal tema? Porque aí ele vai estar disposto a te ouvir, aí vocês vão estar num campo neutro, você não vai dizer para ele que ele está errado, que esta é outra premissa importante da assertividade, né? A gente se atém ao processo, não é a branca que errou. Esse processo não deu certo, ele teve aí um barulho em algum lugar que ele não conseguiu ir para frente. Vamos tentar ver aonde vai? No momento que a gente exclui as pessoas dos processos, elas ficam mais tranquilas, elas ficam menos defensivas. Então, elas acabam ouvindo mais, elas não se sentem atacadas. Isso que é importante da assertividade. É não atacar, é não fazer com que o outro se sinta atacado. Eu sempre dou esse exemplo. Se eu chego para uma pessoa e digo para ela, olha, você é um mau caráter porque você comprou cerveja. Veja, eu estou acusando. Você é mau caráter porque você comprou a cerveja. É um julgamento meu. Eu acho que cerveja é ruim. E eu estou impondo para ele que o meu julgamento é o correto. Como é que você acha que vai ser a atitude dessa pessoa? Ele vai se defender. Primeira coisa dele, se sentiu agredido, ele vai rebater. E aí ele não vai ouvir. Agora, se você chegar diante do mesmo tema e dizer para ele, eu fico muito chateada quando você compra cerveja, porque eu me lembro de tudo que eu sofri com o meu pai. Um exemplo. Veja, eu não estou dizendo que ele foi o problema. Eu estou dizendo que eu tenho problemas com cerveja, porque lembro o meu passado, a minha história. E aí eu só estou dizendo para ele que quando ele compra, eu fico triste. Mas eu não estou mandando ele parar de comprar, eu não estou dizendo que ele está errado. Eu estou deixando a critério dele decidir. De repente ele pode comprar cerveja sempre distante de mim. Ou pode dar de ombros porque eu falei e continuar. Mas você percebe como tudo muda? Eu passei a minha dificuldade para ele. Eu assumi a responsabilidade da situação. Isso é que é importante. É a gente fazer esse jogo de assumir as nossas próprias responsabilidades. Nunca culpando o outro. Então existem algumas técnicas muito interessantes que eu só vou falar. Aqui eu não vou dizer muito, até para vocês entenderem como que a assertividade é uma coisa importante e pode ser usada em todos os âmbitos, né? Existe uma técnica chamada disco rachado.
Essa técnica do meu tempo, que era na época que os LPs, que os compactos, né, que a gente punha aquela agulha, né, que hoje é cult, né, caríssimo, não é LP. Aliás, eu tenho a minha coleção aqui, muito bonita, que eu não dou, não empresto, não deixo para ninguém. E aí, quando o disco estava riscado, a agulha ficava pulando e a gente falava disco rachado. Então, o nome dessa técnica vem disso. O que essa técnica permite? Com que eu não seja vítima de armadilhas do outro, abandonando o hábito de eu ter que responder a tudo que você fala. Então, o exemplo mais clássico dessa técnica é: o cara vem, olha, eu quero te vender uma coleção de 30 volumes. Tá, mas eu não preciso, né, de uma coleção de 30 volumes. Eu tenho na internet, né? Não, mas essa coleção, daqui a uns 20 anos, ela vai ser cult, você vai ganhar muito dinheiro com ela. Veja, a pessoa tá lá, né, te forçando. Se você entrar na dela e ficar respondendo, sendo que na verdade você não quer, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de espaço, eu não quero uma coleção com 20 volumes, com 30 volumes. Então, o que você vai falar para ele? Você vai escolher algumas palavras curtas, frase curta, e você vai ficar repetindo o tempo todo. Não, não me interessa. Não, mas veja, daqui a 20 anos você vai ganhar, porque esse autor... Não, não me interessa. Não, mas eu vou fazer um desconto para você, se o problema é dinheiro, eu vou te fazer em 60 vezes sem juros. Não, não me interessa. No momento que você fica repetindo, você está tirando a ferramenta do outro de poder te manipular, porque você não está passando informação nenhuma sua. Porque lembra, quanto mais você fala, mais, né, o outro vai se assoberbando e ele vai manipulando, né? Você está mantendo essa frase: não, não me interessa. Não, não me interessa. É interessante, mas não me interessa. Às vezes você quer mudar um pouco, fala: é muito interessante, mas não me interessa, né? Até que você desarma a pessoa e ela desiste. Então, esta é uma técnica que a gente costuma usar muito para vendedor, né? Para esse pessoal de crédito consignado que liga, esse pessoal de banco. Você vai falando isso até que você desarma e ele se vê por vencido, né? A outra técnica importante, e eu ensino bastante as pessoas ansiosas, quando elas estão passando por um processo, né, não da crise da ansiedade, tá? Mas quando elas estão vivendo um momento onde elas estão mais, né, vulneráveis, é esta técnica que eu falo que é o enevoado. O que é o enevoado? É quando você cria um distanciamento afetivo entre o outro. Então, vamos pegar um exemplo. Você está se sentindo pressionada por uma pessoa, né? Mas você está na vibração dela. Você está entrando, né? Você está, né? Tá automatizada, né? Você tá lá, né? Respondendo, né? Essa pessoa te critica, essa pessoa te fala qualquer coisa. Você tá na sintonia com ela. Então, com esta técnica, o que você vai fazer? Você vai imaginar um distanciamento afetivo, né? Às vezes vai até, né, uma neblina, imagina aquelas neblinas, né? Vai se distanciando afetivamente, você consegue escutar o que o outro está dizendo, né? E você já não fica mais na defensiva, porque você está ouvindo o que ele está dizendo, ele está te criticando, mas você não vai rebater o que ele vai dizer, e nem vai contestar. Você até vai dizer, por exemplo, se ele te disse: ah, você é uma péssima psicóloga, né? Ok. Pode ser realmente que eu seja uma péssima psicóloga. Eu vou dar uma analisada nisso. Veja, você se distanciou, você não entrou na vibração dele. Você teve esse tempo, né? Esse distanciamento emocional e mental também. Porque quando você coloca essa coisa meio enevoada, quando você se vê meio distante, tem duas funções aí, né? Tem a imagem, né? E tem o emocional, que está ali se distanciando. Quando você não se sente em perigo, aí a tua parte superior do cérebro pode funcionar e você dá esse tipo de resposta. Talvez eu seja mesmo, eu vou dar uma analisada. Pode ser que você tenha razão. Simples assim. E aí você corta a conversa. Não tem mais o que o outro falar, né? Outra coisa muito importante, principalmente no mundo corporativo, e que as pessoas são muito resistentes à crítica, porque bate com a própria autocrítica, né?
É o que a gente chama de asserção negativa, né? É você aceitar que você errou, mas você não precisa se sentir culpado por eles. Quem que não erra? O pior, né? Vocês já devem ter ouvido muita gente falando isso. Nossa, aí quando eu fui justificar, ficou pior ainda. Quando eu fui tentar remendar, o negócio ficou pior. E fica pior mesmo. A justificativa é muito pior do que você admitir. Ó, pisei na bola, né? Errei mesmo. Olha, nesse caso eu errei feio. O que eu posso fazer para não repetir esse erro, para corrigir? Eu não tenho que me justificar que foi por causa de A, de B, de C, do clima, do tempo. Não. Nós somos passíveis de erro. E eu também não posso me culpar por isso. Eu tenho que usar essa situação como um aprendizado. Nada no mundo não tem saída, a não ser morrer. É a única coisa que não tem saída. Agora, para o resto, tudo tem conserto. Agora, você não se culpa pelo seu erro, você viu realmente que você errou, você vai se melhorar nisso e ok, vamos em frente, né? A outra coisa é que a gente chama de indagação negativa. É quando você começa a perceber que aquela pessoa, ela está entrando numa crítica, ela está tentando, né, fazer com que você pense como ela, ou que você critique, que você embarque no jogo dela. E aí, se você não perceber, você entra no jogo dela e você não entende realmente o que ela estava querendo por trás disso. Que muitas vezes o que ela está falando para você não é realmente o pedido dela, às vezes não está claro para ela esse pedido. Eu costumo dar muito o exemplo de um cara que vai pescar, um marido que vai pescar, e aí de fim de semana ele chega, né, faz aquela sujeira na casa, a esposa fica mordida porque aquele cheiro de peixe danado, aquela sujeira. No final de semana seguinte, quando ele for pescar, ela vai dizer, nossa, não vá, fique em casa. E aí você vai falar, mas por que você quer que eu fique em casa? Ah, não, porque eu acho que é perigoso, né, você sair, pegar a estrada e viajar. Mas por que você acha que agora que é perigoso viajar? Você está pensando em alguma coisa? Veja, você fica buscando mais informações do que o outro está querendo te dizer. Ele vai te falar um monte de coisas, mas tenta ir indagando, né? Que é para ver se você não chega no cerne da questão, do porquê. Então, no final, se você começa a pegar esse exemplo aí, o final desse exemplo é, caramba, cada vez que você chega, essa casa fica numa sujeira só. E aí eu não aguento e fico morrendo de raiva disso, né? Então, às vezes, o final da resposta era isso, né? Então, a asserção negativa, ela é muito importante, porque você vai induzindo a pessoa a ela ir explicando, né, o que ela quer até chegar no ponto. Porque muitas vezes nem tá claro para ela o que ela quer. As primeiras coisas que ela vai falando é realmente isso, são as justificativas que ela arrumou, mas a essência do que ela está desejando não necessariamente é essa, né? Então, existem técnicas para vocês irem abrindo mão. Qual é o objetivo? Melhorar os relacionamentos, melhorar a convivência com o outro, é entender o outro, é a verdadeira empatia, é o acolhimento. As pessoas, elas não estão aqui, lógico, algumas pessoas são mais comprometidas, mas em geral a gente vive pelo nosso espaço, né? Tem espaço para todo mundo nesse mundo, né? Então, esta assertividade é uma técnica muito importante, né? Então, são 4 passos, né? Nessa última parte aqui que eu vou dizer para você, são os 4 passos para você treinar o teu script de mudanças, né? O primeiro dele é você pensar nos seus direitos, é pensar nos direitos da pessoa que está ali na tua frente, é pensar que ele também está lutando para ocupar o seu espaço no mundo, é pensar que você não tem que se culpar pelo que você vai dizer, é pensar que você não tem esse poder de magoar o outro, a não ser que ele se deixe ser magoado. O próprio Lacan, ele fala isso. Eu passo a minha história para você, agora como você vai receber
ela tem a ver com os seus conteúdos. E aí a gente não tem esse controle. Então é muito importante a gente pensar nisso. Tem vezes que às vezes eu vou ter que magoar alguém, porque aquilo que eu vou fazer, ou que eu tô, é extremamente importante para mim, mas não é pessoal. Não é porque eu quero destruir o outro, é porque é importante para mim. Então, é você pensar que você não tem culpa, que você não tem o desejo, né, de manipular, de cobrar o outro, de ser agressivo com o outro. Você só quer passar a tua ideia. E para isso, você tem alguns sentimentos. E além de você trabalhar essa parte do teu pensamento, pensa nos teus sentimentos. O que você está sentindo que está gerando essa necessidade de você transmitir tal informação para aquela pessoa? Então, a assertividade, ela também é uma técnica de autoconhecimento, né? Porque para me comunicar com você, eu tenho que me conhecer. Então, olha que bacana, né? Como ela é uma técnica completa, né? A outra coisa, planeja. Se você tem uma pessoa da qual ela está sendo um gatilho para ansiedade, para a qual você está sentindo alguns problemas, né? Planeja um momento onde não seja tão ansioso para você, não seja tão ansioso para ela, né? Define o objetivo, o que você quer falar, como que você quer falar, que situações que você quer trazer, né? E aí você vai definir essa situação. Bom, qual é o problema? Mas aí você tem que estreitar. Não adianta, por exemplo, num relacionamento com o marido, você contar a história desde o início que eles se conheceram. Não, porque aí fica uma coisa muito abrangente, fica muito grande, e aí não dá pra gente pegar e tentar, né? Então, vamos pegando, vamos por etapas, estreita o que eu quero trazer agora. Então, eu já pensei nas culpas, já pensei no que eu posso magoar, já planejei o horário, o dia, a situação mais ou menos em que eu acho que seria legal, né? Eu já defini a situação, eu quero falar sobre esta situação, especificamente sobre essa. Porque essa conversa que a gente vai ter não vai parar aqui, vão ter outras e que vão ser até mais fáceis e que às vezes nem vai precisar acontecer. Quando as pessoas começam a exercitar, elas nem precisam mais, né? De treinamento, ou de IDRs, ou de discussões, né? As coisas vão sendo fluidas, né? Definir a situação, aí eu vou descrever os meus sentimentos. É aquilo que eu estava falando para vocês no começo, né? Então, eu não vou dizer para o outro o que ele fez de errado. Eu não vou dizer para ele que aquela situação que ele ocasionou, não. Aí eu vou dizer como eu me senti na frente daquela situação, aconteceu X e eu me senti Z. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então, esta é a técnica de assertividade. Treinem, exercitem aí com as pessoas e vamos nos comunicar bem e vamos ser mais empáticos e mais assertivos. Um grande abraço para todos vocês.